noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as abreviações. Elas que estão muito presentes no nosso dia a dia, seja no âmbito escolar, no nosso meio de comunicação ou até mesmo no âmbito profissional. As abreviaturas são tão utilizadas assim por quê? Bom, elas são simples, são práticas, já que em uma palavra às vezes tão grande ou em mais de uma palavra que fica com um tamanho extenso, elas acabam tornando mais simples e mais prático. É um recurso que auxilia tanto na comunicação quanto na escrita, já que nós vamos observar que em diversos documentos as abreviaturas são utilizadas. Então, elas servem para poder transmitir uma ideia de forma mais clara e de forma mais objetiva. Vamos ver algumas vantagens. A digitação e a escrita são mais rápidas, economia de tempo, redução de erros ortográficos. Às vezes, escrevendo um termo tão extenso, pode ser que em uma das palavras você erre, mas com a abreviação a chance é bem menor. Entendimento facilitado. Muitas vezes, nós já conhecemos o significado da abreviação sem conhecer o que ela representa em si. Auxilia na inclusão, facilitando na leitura, e além também de estreitamento entre gerações. Afinal, as abreviações estão no nosso dia a dia, como eu comentei. Numa conversa de WhatsApp, nesses aplicativos de conversa, as abreviações são um meio de comunicação geral, para todas as idades. Bom, nós vamos ver hoje as abreviações em inglês e seus tipos. No inglês, elas se dividem em 4 tipos, semelhantes da mesma forma que ocorrem em português. Em inglês, elas se chamam Initialism, Acronym, Shortening e Contraction. Esses 4 tipos, cada um vai ter uma característica em específico. No Initialism, elas são formadas pelas primeiras letras de um grupo de palavras, ou seja, é um tipo comumente usado em nomes de países, organizações, como por exemplo FBI, pessoas, ou seja, cada letra da abreviação é pronunciada. No acronym, elas também são formadas pelas primeiras letras de um grupo de palavras, uma palavra ou mais. Porém, elas são pronunciadas como se fossem uma nova palavra, como se fossem uma palavra diferente daquela que já existe. Exemplo, app. A palavra em si é application, mas comumente utilizamos app, que é a abreviação e se tornou uma nova palavra. Shortening constitui uma abreviação formada pela omissão do começo ou pelo fim de uma palavra. Então, em vez de utilizarmos cada letra do grupo de palavras, não. Vamos pegar apenas uma parte daquela palavra. Temos também contraction. É formada pela omissão de letras que estão no meio da palavra. Vamos ver melhor aqui nos próximos slides. Bom, cada uma vai ter suas regras. No Initialism, existem algumas regrinhas, mas nós vamos ver cada uma. Se as primeiras letras da abreviação em sua forma completa forem escritas em maiúsculo, então, toda vez ao abreviar, todas as letras devem estar em maiúsculo. Então, por exemplo, CEO, Chief Executive Officer. Comumente, é sempre escrito cada letra desse grupo de palavras em maiúsculo. A primeira sempre vem em maiúsculo. Então, da mesma forma, tem que seguir a abreviação. Tem que ser escrita com todas as letras em maiúsculo. FAQ. Essa daqui é interessante. Comumente, no português, nós falamos FAQ. Só que FAQ entraria, para nós no português, FAQ é como se fosse um acrônimo. Mas não. Ela, em realidade, é um initialism. Então, se pronuncia FAQ em vez de FAQ. O FAQ, ele é utilizado, representa perguntas feitas frequentemente. Então, ele não tem uma necessidade de ser escrito todo em maiúsculo. Não é uma regra igual em CEO. Eu posso escrever todo em maiúsculo, igual eu coloquei no slide, ou também em minúsculo. Não há problema. Há também regras de pontuação dentro do Initialism. Por exemplo, nós temos 2 tipos de inglês, o americano e o britânico aqui nessa comparação.
Os pontos podem ser colocados entre as letras da abreviação, só que isso ocorre comumente no inglês americano. No inglês americano, nós vamos observar que eles vão utilizar a abreviação com os pontos após cada letra ou não. E o que isso representa? É uma questão estilística, fica a critério de quem está escrevendo. Já no britânico, eles já seguem um padrão mais fixo, sem a utilização de pontos. Agora, nós vamos entrar um pouco no acronym. O acronym foi aquele que eu comentei com vocês antes, que nós pronunciamos como se fosse uma nova palavra. Então, por exemplo, pin, hand, sim, vet, zip. São termos que a gente costuma ver na área de informática, às vezes no nosso celular, no computador. Eles são aqui compostos e representam, vou dar o significado de cada um. PIN, Personal Identification Number, é um número de identificação pessoal, a senha de um cartão de crédito, algo do tipo, ou até mesmo a senha do seu smartphone. RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatória. SIM, Subscriber Identification Module, um módulo de identificação escrito. VAT, Value Added Tax, tem a ver com taxas, o valor aderido de taxas. E Z, Zone Improvement Plan, que seria, às vezes num contexto de arquivos ou até mesmo um postal. Então, da mesma forma que no initialism, se as primeiras letras da abreviação em sua forma completa forem escritas em maiúsculo, a abreviação deve ser escrita em maiúsculo. Exemplo, NATO, trata-se de uma organização. Nomes de organização sempre vão ter aqui as primeiras letras de cada palavra em maiúsculo. Então, a abreviação precisa seguir esse padrão. PIN já é algo geral, é um significado da informática. Então, não há necessidade. Comumente é escrito de forma minúscula. Então, pode ser escrito tanto em maiúsculo quanto em minúsculo. Agora, nós vamos entrar nos shortenings. Os shortenings são abreviações que se dividem em dois tipos, sendo tratadas como palavras reais ou não como palavras reais. Então aqui, como palavras reais, onde a abreviação já se torna uma nova palavra, temos ads, app, flu, blog, muito comuns os blogs hoje em dia, né? Ad vem de anúncios, app de aplicação, aplicativo, flu da influenza, né? Da gripe em si, e blog de blog virtual, né? Um espaço para fazer suas postagens. Bom, outro contexto é o tamanho. Como vamos definir, o tamanho de uma shortening? Qual o tamanho que a abreviação vai ter? A abreviação somente terá sua primeira letra maiúscula se a palavra começar com maiúscula. Da mesma forma como vimos anteriormente. Então, British, Briton, que é britânico, começa com letra maiúscula. Então, a abreviação vai ter a primeira letra maiúscula, mas não todas as letras, como estávamos vendo anteriormente. Edge é escrito em minúsculo, então não faz falta. E vocês observem aqui que a gente sempre pega o início ou o meio da palavra, não a palavra por completo. Pontuação. Não são usados pontos nas shortenings de tipo 1. The developer made an app with a lot of functions. Por que não são usados pontos? Porque é uma palavra nova. Então, se não é em si uma abreviação, já é considerada uma palavra nova, então não há necessidade de eu pôr o ponto. Por isso que as de tipo 1 aqui são as abreviações tratadas como palavras reais. Por isso não levam ponto. Agora, como palavras não reais, aí sim utilizamos o ponto para poder fazer a demarcação de que é uma abreviação. Coloquei aqui a exemplo os meses: February,
Saturday, etc. São palavras que na oralização são ditas faladas. Não se fala a abreviação. Não se diz, por exemplo, we are in the month of Feb. Nós estamos no mês de fevereiro. Sempre vai ser dito completo as abreviações shortenings que não são tratadas como palavras reais. Então, só é dessa forma na parte escrita, mas na oralização são faladas a palavra por completo, porque elas não são tratadas como palavras reais. E, da mesma forma, o tamanho somente terá sua primeira letra maiúscula se a palavra começar com a letra maiúscula. Então, essa é uma regra que nós já observamos em comum para todos os 4 tipos de abreviação. E esses pontos nas shortenings de tipo 2, ou seja, aquelas que não são tratadas como palavras reais, fica a critério de quem usa. Posso utilizar o ponto, aqui o fevereiro de novo, February, posso usar com ponto ou não. The assistant presentation will begin on February and it will be amazing. The assistant presentation will begin in February and it will be amazing. Sempre vou dizer a abreviação por completo e posso utilizar uma forma escrita com ponto ou não. A apresentação do assistente vai começar em fevereiro e será fantástica, incrível. Por fim, entrando aqui no último tipo, temos as contractions. Elas também vão se dividir em 2 tipos, onde no primeiro são letras tiradas de uma palavra e no segundo tipo, letras tiradas de mais de uma palavra. No tipo 1, doctor, governments, saints, mister, doutor, governo, santo e senhora, que é um pronome de tratamento, senhor. Agora aqui, lembra que eu disse que são letras tiradas de uma ou mais palavras? Bom, isso acontece muito com os pronomes pessoais. His. His é a abreviação de he com is. Então, eu criei, foi criada a abreviação aqui com mais de uma palavra, o he e o is. They would, I have, sempre utilizando mais de uma palavra. E bom, aqui eu coloquei num contexto profissional, que as abreviações são utilizadas em diversos grupos. Então, por exemplo, ao se candidatar numa vaga de uma empresa, costuma geralmente que a empresa tenha uma lista das abreviações que são aceitas, assim como no momento em que for produzir um documento, a entrega de algum trabalho. Geralmente há uma lista de quais abreviações são aceitas. Então, é mais uma questão de familiarizar-se. E, ao utilizarmos abreviações, precisamos ter um cuidado para não cometermos um alphabet soak, que é o uso excessivo, ficar repetindo várias vezes uma abreviação para um termo que já foi mencionado. Exemplo. Veja aqui a redundância. PIN, number, ATM, ou seja, acaba criando uma redundância, porque são similares ao pleonasmo. É a mesma coisa que eu dizer my PIN number. Já estou repetindo algo que está se tratando referente ao número de segurança. E o ATM já faz referência a uma máquina. Então, por que escrever ATM, machine, se já está fazendo referência? E bom, essa foi nossa aula sobre as abreviaturas. Espero que tenham gostado e muito obrigado!